biografia. Aqui a Eva Furnari, escreveu um pouquinho sobre a biografia dela. Eva Furnari. Eva Furnari nasceu em Roma, na Itália, em 1948. Veio para o Brasil aos 2 anos de idade e reside em São Paulo. Ela mora em São Paulo até hoje. Começou sua carreira de escritora e ilustradora de livros infantis e juvenis em 1980, com livros de imagem, e publicou 60 livros. Seus livros já foram publicados no México, Equador, Guatemala, Bolívia e Itália. Alguns de seus livros foram adaptados para o teatro, ou seja, fizeram peças teatrais dos livros que ela escreveu. Uma peça de teatro chamada Lolô Barnabé, Pandolfo Bereba, Abaixo das Canelas, Cocô de Passarinho, A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, A Bruxinha Atrapalhada, Cacoete e Truques. Agora vamos virar aqui na página 9. Atividades. Não esquece de colocar a data, tá bom? Assinale com X a resposta correta, ou seja, a resposta certa. Pela leitura do texto, podemos dizer que biografia é. Vamos marcar a resposta certa, hein? Primeiro quadradinho. Uma história inventada com personagens imaginários? Isso quer dizer biografia? Ou, no outro quadradinho, uma história real sobre a vida de alguém? Qual dos dois? O de baixo. Então, vamos marcar um X no segundo quadradinho. Número 2. Essa biografia conta a história de vida, da vida de quem? De quem é a história que a gente acabou de ler lá? A história da vida de quem? Essa biografia de quem? Eva Furnari. Então, no número 2, vocês vão escrever aqui, essa palavra, o nome dela, Eva Furnari. Lembrando que é nome de pessoa, o nome próprio, né? Tem que começar com letra maiúscula e o sobrenome também. Então, escreve aqui no número 2, Eva Furnari. Número 3. Você já sabia alguma coisa dessa autora? Você já conhecia alguma história dela? Alguma coisa? Já tinha visto algum livro? Então, a resposta é de vocês. Se vocês já tinham visto, bota sim. Se não, bota não. Certo? Número 4. Que informações podemos encontrar nessa biografia? Assinale com um X. Então, nós vamos marcar um X nas respostas que estão falando lá na biografia dela. Tá falando o ano do nascimento dela? Sim, 1948. Não tá lá na biografia? Então, marca um X aí. Tá falando a profissão dela? Sim, escritora. Então, marca um X. O lugar onde ela nasceu, falou lá na biografia? Sim, na Itália. Então, marca um X. Do outro lado aqui, tá falando a comida preferida dela? Não, não tá. Tá falando o nome de livros que ela publicou? Sim, então marca um X. O nome de familiares, tá falando o nome do papai, da mamãe, do tio, da vovó? Lá no texto? Não, então não marca o X. Que outras informações você acha que podem ser encontradas em uma biografia? O que vocês acham que pode ser? Lembra que a tia Michele falou que a história de vida, na hora de a gente escrever, a gente pode botar o local e a data de nascimento, não é isso? Né? A profissão.
E pode colocar também fatos particulares da vida, as escolas que estudou, não é isso? Deixa eu ver, em que mais profissões ela se formou, né? Pode botar também o local onde ela mais gostava de viajar, de passear, características da vida dela, certo? Da vida de vocês também, certo? Na biografia. Vamos ler aqui embaixo esse quadrado laranja? As biografias contam fatos importantes sobre a vida do biografado, ou seja, sobre aquela pessoa que está sendo escrita aquele texto, né? Aquela biografia. Onde nasceu, o que estudou, o que gosta de fazer, qual o seu trabalho, quais as suas preferências e assim por diante, outras coisas também. Elas descrevem a trajetória de vida daquela pessoa, certo? Página 10. Virou a página 10. Substantivo próprio, substantivo comum. Letra maiúscula. Vai ser a nossa matéria nova de hoje, tá bom? Então, essa matéria já é uma matéria que a tia Michelle a gente vem conversando, mostrando para vocês que tem que prestar atenção na hora de começar uma frase, na hora de escrever o nome de uma pessoa, o nome de um lugar, o nome das coisas, não é isso? Nós conversamos no módulo 8, lá no nosso livro antigo de português, sobre substantivo. Substantivo é o quê? Quando a gente dá nome às coisas. Os nomes das coisas, seja quais foram, se chamam substantivo. Agora, nós vamos aprender que existem dois tipos de substantivos. Hoje nós vamos aprender dois. Existe o substantivo próprio e o substantivo comum. O substantivo próprio são o nome das pessoas, os nomes dos países, nomes das cidades, são os nomes que começam com letra maiúscula, certo? Então, nome próprio tem que começar com letra maiúscula. E os substantivos comuns são quando a gente fala sobre coisas, objetos, por exemplo, mesa, cadeira, parede, porta, colher, certo? São nomes comuns. Então, a gente escreve com letra minúscula, certo? Por exemplo, aqui, ó. Você já sabe que Eva Furnari escreveu muitas histórias. Vamos ver que personagens ela usou em seus livros? Observe as imagens abaixo, certo? Nós vamos olhar e vamos escrever o nome deles embaixo de cada figura. Super fácil, né? Aqui em cima, não tá falando passarinho. Aonde tá o passarinho aqui? Aqui, não é? Então, vocês vão escrever aqui, ó. Pegar essa palavra, passarinho, e vai escrever aqui embaixo. Aqui tá escrito o quê? Bruxa. Então, vai botar aqui embaixo dela. Bruxa. E o nome desse aqui? Gato. Então, vamos botar aqui gato. Certo? Só isso. Tá bom? Agora aqui, ó. Os substantivos que você copiou se referem aos personagens de modo geral. Por isso, são chamados de substantivos comuns. Porque a gente está dando o nome só de que personagem é esse? Bruxa. Eu falei o nome dela. Bruxa o quê? Qual é o nome dela? Bruxa aloprada. Aloprada é o nome dela. Será? Ou então bruxa bruxa Loló. Loló é o nome dessa bruxa. Então, o nome dela, Loló, tem que começar com letra maiúscula. Então, vai ser um nome próprio. Agora, a bruxa
bruxa. É um nome comum. Então começa com letra minúscula, porque não é o nome dela. É só o personagem dela, certo? Agora, dê um nome a cada um desses personagens de Eva Furnari e escreva na segunda linha abaixo das figuras. Nós não colocamos na primeira linha o nome deles? Bruxa, gato, passarinho, que é o nome do personagem deles, não foi? Agora eu quero que vocês deem nomes para eles. Por exemplo, a bruxa, dá um nome para ela. Escolhe um nome aí que você queira. Para o gato, escolhe um nome para ele e bota aqui nessa linha de baixo. Para o passarinho, pensa no nome e bota um nome para ele. Lembrando que agora nós estamos dando nome para esses personagens. Então, como a gente está dando um nome próprio, cada um vai ter o seu, então tem que começar com letra maiúscula, tá bom? Então vai, coloca aí.